Então, hoje nós realmente vamos ver um muçulmano apresentar possíveis soluções para o extremismo islâmico no Reino Unido. Este é o professor Ed Hussein, ex-membro da Irmandade Muçulmana, que foi extremista e depois adotou uma postura mais, você sabe, adequada. E você sabe, alguém que ainda defende o Islã, mas acho revigorante ver sua perspectiva. Vamos conferir. Sem citar nomes, um importante comentarista de mídia britânico de esquerda também veio para a América e ele foi rezar, você sabe, no Congresso. Durante as orações de sexta-feira, ele conheceu muçulmanos americanos que trabalhavam na CIA e no Pentágono. Como pessoa de esquerda, nascida e criada no Reino Unido, ele não conseguia entender isso. Como assim? Você está na CIA e no Pentágono. Você serve ao país. Como pode ser muçulmano? Para esse esquerdista inglês, ser muçulmano era uma identidade política, significando ser anti-americano e combater soldados dos Estados Unidos. Não poderia estar na CIA, porque a CIA é minha maior inimiga. Centenas de muçulmanos estão na CIA e milhares servem nas Forças Armadas aqui. Essa é a verdadeira história de sucesso. Milhares estão no FBI e em outros lugares, algo que não temos no Reino Unido para mostrar. Acho que devido à cláusula de não estabelecimento de religiões, o projeto islamista não avança nos Estados Unidos, pois não se consegue estabelecer o islamismo lá. Eles simplesmente não querem religião em nível estatal, eles querem a religião em nível individual. E eu também acho, concordando com você, que os americanos são mais firmes ao lidar com isso. Sabe, eles vão te matar. Eles vão pegar armas e lutar com você de um jeito que, na minha opinião, somos bem mais relutantes na Inglaterra. Então, aqui vai uma pergunta. Vamos supor que Keir Starmer te ligue amanhã e diga: Ed, quero que você seja o czar para resolver esse problema. Quais políticas você implementaria que realmente ajudariam a lidar com isso? Soluções reais. Keir Starmer não vai fazer isso. Mas é um experimento mental. Estamos no reino do permitidos 3 dragões para lidar com esse problema também. Mas voltando ao reino da realidade, onde o problema está crescendo, sabe? Se estamos olhando para 3 questões, então a primeira seria mapear as mesquitas. Atualmente, cerca de 20% das mesquitas britânicas são controladas por islamistas. Se estamos definindo islamistas como eu fiz agora, meio que baseado na interpretação deles da Sharia, na definição deles de Estado e no separatismo deles, 20% das mesquitas, você mapeia as mesquitas, remove a liderança e confisca a propriedade. Você põe essas mesquitas sob o controle de outras mesquitas muito mais moderadas, o que envia um sinal sério para os muçulmanos no Reino Unido, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Áustria. Temos precedentes de que ser uma organização de caridade não impede a confiscação de propriedades quando há defesa do nazismo, ódio aos judeus, derrubada do governo britânico e apoio ao terrorismo no exterior. Portanto, isso não deveria ser complicado. Esse deveria ser o primeiro passo, as mesquitas. Em segundo lugar, existem 50% das mesquitas existentes que apoiam as leis de blasfêmia. Em outras palavras, você não pode insultar o profeta Maomé. Da maneira como você acabou de me fazer uma pergunta, sabe, eu posso ter tido uma reação interna desconfortável porque não é assim que eu vejo o meu profeta. Mas você está livre e totalmente à vontade para fazer essa pergunta da maneira que quiser. E eu tenho liberdade para defendê-lo, sabe? E esse é o limite, certo? Você sabe, você não pode pedir pela minha morte, eu não posso pedir pela sua morte. Esse é o consenso liberal atual. Porém, em metade das mesquitas, a ideia é que insultar o profeta leva à morte. Por isso, o professor de Berkeley está escondido. Essas mesquitas, seja impondo impostos mais altos, seja removendo os imãs ou processando os líderes dessas mesquitas, precisam ser confrontadas, como se uma atitude presente em 50% das nossas mesquitas no Reino Unido que não vamos tolerar. Não se trata apenas de mesquitas islamistas, mas de um problema mais amplo e crescente que leva ao terrorismo. Se eu dissesse isso no Reino Unido, seria fisicamente atacado só por expor essa ameaça, pois estaria traindo segredos da comunidade. Meu interesse está no país e nas civilizações, não em coisas pequenas. E o terceiro e último ponto que temos mencionado repetidamente é que os bancos são ramificações da Irmandade Muçulmana. Há 2 bancos ligados a eles, ambos pequenos bancos locais, e organizações de caridade, escolas, plataformas de televisão, indivíduos. Todos precisam ser identificados, processados, fechados, banidos, suas contas bancárias suspensas e o status beneficente revogado. Sabe, tornar a vida difícil o suficiente para que, ao longo de 10 a 15 anos, os muçulmanos mais jovens vejam que esse não é o nosso caminho.
Sabe, não queremos estar do lado de quem está contra o nosso próprio país, a nossa própria civilização, as terras que nos deram nascimento e nos protegeram. Se você é um ideólogo da Irmandade Muçulmana e está entre aquelas categorias de líderes de mesquita que mencionei, agora é visto como herói e organiza protestos semanais. Você faz parte de uma rede global. Você tem uma mensagem contra a América, uma mensagem contra Israel, uma mensagem contra o seu próprio governo, e adivinha só, você tem a extrema esquerda com você nos protestos todo fim de semana. Você não está pagando nenhum preço. E enquanto esses setores não estiverem pagando nenhum preço, o problema continua aumentando. Ed, foi um prazer ter você no programa. Muito obrigado. Foi uma conversa importante. Ok, então quem quiser assistir ao podcast completo no Triggernometry, eu recomendo muito. Acho que ele mostra várias perspectivas sobre a divisão em países árabes e no mundo muçulmano, como entre sunitas, xiitas e o que cada um apoia. Acho que isso esclarece muita coisa. Gosto da opinião dele porque é bem diferente, sabe, do filho do Hamas. Ele é barulhento e direto, e eu aprecio isso. E eu aprecio a luta que ele está travando contra todos os admiradores do Hamas. Mas eu gosto que Ed Hussein aqui, esse professor, tem objetivos muito claros sobre como erradicar o extremismo no Reino Unido. E ele é cidadão britânico. Se você assistir ao podcast, verá que ele é realmente bem praticante da fé muçulmana. Ele acredita nos princípios do Islã, mas reconhece que, se houver problemas em sua comunidade, é preciso agir. Agradeço muito isso. Não é algo que se vê todo dia. E você sabe, tem outros, sabe, podcasters e veículos de mídia, como Cenk e Mehdi Hassan, que varrem tudo o que a comunidade deles faz para debaixo do tapete. Eles dizem superficialmente que não gostam da morte de ninguém, nem de crianças, mas pelo conteúdo deles, fica claro que são totalmente anti-Israel. Eles demonizam Israel sempre que têm oportunidade e realmente escondem qualquer tipo de irregularidade que venha da comunidade deles. A ponto de, obviamente, Ed Hussein ter acabado de dizer que os próprios muçulmanos matariam ou machucariam ele. Fariam isso? Eles teriam essa chance só porque ele está falando contra essas coisas? Então, sabe, Cheng e Mehdi, se vocês realmente se importam tanto com essas questões, vamos lá, falem também. A ponto de deixar algumas pessoas agitadas na comunidade muçulmana, inclusive extremistas, que podem querer te machucar. Assim como fazem com Tommy Robinson e outros que denunciam esses problemas em sua comunidade. Então, novamente, só alguns pontos práticos que ele mostra que o Reino Unido pode adotar, caso o governo deles crie coragem em algum momento e tente consertar o país, restabelecendo a lei e a ordem. Mas, novamente, é uma opinião interessante de um muçulmano. Acho que isso mostra que nem todos os muçulmanos são extremistas. Acho que a mídia, pelo menos do lado direito do espectro, tenta pintar todos os muçulmanos como extremistas. E acho que isso claramente destrói essa perspectiva. Alguém afirma claramente que odiar judeus é errado e odiar Israel e atacá-lo é terrível. Então é isso, espero que você tenha gostado desse trecho. Você está no Jewish Uncensored, Israel Chai.